Existem diversos trabalhos que podem ser realizados por uma consultora em nutrição. Isso depende da área que ela escolheu para prestar consultoria, porque, na verdade, o trabalho de consultor é uma maneira de se trabalhar. Você pode trabalhar como consultor, como assessor, como funcionário de uma empresa. Então, ser ou não consultor define a maneira como você vai trabalhar, que pode ser em administração de unidades de alimentação, pode ser em lojas de suplemento, pode ser na parte de marketing mesmo. Não existe só uma área específica que o consultor possa trabalhar. Ele pode fazer esse trabalho em todas as áreas da nutrição. Os procedimentos realizados durante a consultoria vão depender justamente dessa área de trabalho que foi escolhida. Então, é óbvio que um consultor, por exemplo, de um trabalho esportivo, ele não faz a mesma coisa que um consultor de marketing ou uma nutricionista que trabalha numa indústria. Mas, a princípio, deve ser feito um diagnóstico do local, saber exatamente o que esse local precisa e em que o consultor pode ajudar. E se, de fato, aquele local precisa de um consultor ou de alguém que seja contratado de um nutricionista para cumprir um horário lá e estar com uma permanência maior no local. Então, por exemplo, no hospital, muitas vezes não vai caber o trabalho de um consultor, porque é necessário um nutricionista que dedique mais tempo dentro daquela instituição para cuidar das necessidades do hospital. Isso é muito comum. E já em outros trabalhos de consultor, ele vai fazer o diagnóstico, identificar o que precisa ser feito para melhorar aquele trabalho, implementa esse trabalho e depois, se precisar, ele volta para prestar outras consultorias, fazer a manutenção desse trabalho que foi realizado. Bem, praticamente em todas as áreas, o nutricionista pode atuar como consultor. Como eu respondi anteriormente, vai depender da necessidade do local de ter alguém com a permanência maior ou não. Porque o consultor, ele vai, faz o diagnóstico, implementa o trabalho e sai. Ele sai de cena para que a empresa continue dando encaminhamento naqueles ensinamentos que foram passados. Ele não fica ali sempre como faz, por exemplo, um assessor, que é muito comum as pessoas confundirem. Você pode ser consultor, vai, implementa o trabalho e sai, ou pode ser um assessor, que é aquela pessoa que continua fazendo aquele acompanhamento, ou ser uma pessoa contratada. Então, isso vai depender da necessidade do local e da legislação vigente também. Se for, por exemplo, um restaurante que precisa de um nutricionista por causa do PAT, não pode ser uma consultoria, tem que ser um nutricionista que vá lá, que permaneça no restaurante e que seja responsável por tudo que está acontecendo ali. A mesma coisa no hospital. Então, a consultoria ela pode ser feita praticamente em todas as áreas da nutrição e mesmo no restaurante. Eu posso fazer um trabalho de consultor e depois sair, desde que tenha alguém responsável pelo local, se for a característica daquele estabelecimento. Então, para todas as áreas, cabe o consultor de nutrição. Vai depender se a legislação permite e se esse trabalho do consultor, que é chegar, diagnosticar, implementar e deixar as coisas andando, se ele vai ser suficiente para resolver o problema do local. Bem, em relação a valores cobrados, isso varia um pouco do tipo de trabalho que é contratado. Não existe um valor específico, que é muito diferente você fazer um trabalho de, por exemplo, implementação de POPs, que é uma coisa bem trabalhosa, fazer manual de boas práticas é bem mais demorado, por exemplo, do que você elaborar um cardápio. Então, muitas vezes o consultor pode até cobrar por hora ou pelo trabalho todo em si. Não existe um padrão em relação a isso, até porque varia muito de estado para estado. Tem estados que são mais competitivos, outros não. E aí vai depender também do know-how do profissional. Se o profissional tem mais experiência, se ele é uma pessoa mais conceituada naquela área, ele vai poder cobrar um preço um pouco melhor. Agora, a procura é muito grande, porque existe uma vantagem para quem contrata o consultor, que é a questão de não precisar de pagar os direitos trabalhistas. O consultor ele não recebe fundo de garantia, todas essas garantias que o trabalhador contratado pela CLT tem.
Então, existe essa vantagem para o empregador, que pode ser uma desvantagem para o consultor, vai depender da maneira como ele gosta de trabalhar, mas geralmente o consultor ele consegue pegar um volume maior de trabalho, porque ele não tem isso registrado, né? Ele tem vários clientes, o registro, no caso, a legalidade parte da empresa de consultoria que ele montou, e aí ele tem vários clientes que ele pode atender. E para o empregador, ele não vai pagar esse valor. Então, tem muitas empresas que preferem contratar o consultor justamente por isso, porque existe uma diferença nessa contratação do serviço e não existe o vínculo empregatício. Então, a procura é bem grande mesmo. A consultoria existe desde que o mundo é mundo. São relações é um tipo de relação de trabalho, do mesmo jeito que existe empregado, do mesmo jeito que existe o empregador, existe o consultor também, isso sempre existiu. Agora, em relação às dificuldades, elas são inerentes a esse modelo de trabalho, que você não tem garantias, você não tem um patrão, você não tem um salário fixo, você precisa reinventar o serviço, ir atrás, fazer o diagnóstico de tudo que a pessoa possa precisar, que a empresa possa precisar. Então, a responsabilidade do consultor é muito grande. Buscar ser mais criativo, diagnosticar melhor o que está sendo necessário nesses locais, tudo isso parte de muito estudo, de know-how, de capacidade de observação e leitura. Então, para a pessoa prestar consultoria, ela tem que mostrar para quem está contratando o trabalho dela que vale a pena, que aquele consultor vai de fato resolver o problema. Porque, como é um trabalho que normalmente custa um pouco mais caro do que uma hora normal de um profissional, mas tem aquela contrapartida que eu falei para vocês, né, do empregador não pagar os vínculos trabalhistas. Mas como ele paga pela hora de trabalho, muitas vezes é por hora mesmo, o consultor tem que ter uma produtividade muito boa, ele tem que fazer diferença na empresa que o contratou. Então, por exemplo, se for um restaurante que contrata um nutricionista para fazer um cardápio para ele, tem que ser o cardápio, tem que ser chamativo, tem que ser algo que vai fazer aumentar a clientela do restaurante, porque senão o proprietário não vai querer pagar. Se for uma consultora em marketing, que é meu caso, que trabalho com marketing para nutricionistas, a nutricionista que me contrata, ela quer que eu a ajude a ter mais clientes. Olha, você, Juliana, é nutricionista, então eu quero que você me ajude com o seu entendimento de nutrição, de marketing, do mercado de trabalho, me ajude a ter mais clientes. E ela vai me pagar para conseguir alavancar o consultório dela, por exemplo. Então, para isso, eu tenho que fazer, de fato, valer o dinheiro que ela me pagou. Tá? Então, a questão das dificuldades de trabalho são porque a gente tem que reinventar, tem que ir atrás de clientela. Você que é o dono da empresa, você não recebe um salário no final do mês, porque independente de você ter ido ou não, se você ficar doente, não trabalha, não recebe. Então, é toda a questão do trabalhador que é profissional liberal, tá? As dificuldades são basicamente essas. Bem, os cursos de consultoria em nutrição, normalmente eles abordam quais as áreas que o nutricionista deveria apostar para prestar consultoria, tanto as áreas que precisam desse tipo de trabalho, quanto as áreas que são permitidas, certo? Que pode ter o trabalho do consultor sem ter um nutricionista contratado. Outros conteúdos que são abordados nesses cursos são as questões legais, a questão de você ter um contrato, como consultor, ter o contrato que você está prestando serviço para a empresa, ideias em geral para você trabalhar na consultoria. Porque na graduação a gente tem uma visão um pouco ainda mais voltada para a área de saúde. No meu caso, eu fiz uma certificação em marketing digital para trabalhar como consultora na área de marketing, principalmente marketing digital, que é a área que eu gosto, né, trabalhar com Facebook, etc. Então, para tudo isso, eu fui lá, fiz uma formação à parte para poder pegar as ideias, desenvolver novas ideias e passar para os meus clientes. Então, em geral, os cursos de consultoria, e especificamente os de nutrição, eles trabalham essas áreas que podem ser, eles dão ideia dessas áreas que podem ser trabalhadas, quais as ideias mais legais de serem desenvolvidas, quais os mercados e também a área legal para proteger tanto quem está contratando o consultor quanto o próprio nutricionista que vai prestar um serviço, que precisa de contrato, que a gente não tem essa aprendizagem na faculdade sobre a parte legal. Aqui na empresa a gente tem um consultor jurídico,
tem o consultor na área de marketing digital, apesar de eu ter formação, tem o programador, então tem as pessoas que dão respaldo para o trabalho. E nesses cursos vocês vão aprender também, de acordo com o tipo de consultoria que vocês queiram prestar e a área de trabalho que vocês escolham abordar, de acordo com essa necessidade, eles vão passar para vocês um pouco dessa ideia. Mas mesmo esses cursos, eles não são suficientes para você virar e falar assim, agora eu sou um consultor, estou ótimo para trabalhar. Não é assim que funciona. A gente tem que ir na prática, ir aprendendo com os erros, com os acertos. E aí, durante essa aprendizagem, durante essa atuação, a gente vai melhorando cada vez mais o trabalho, vai desenvolvendo novas ideias, vai melhorando a criatividade, a capacidade de inovação, que são todas características muito importantes no trabalho do consultor. Se ele ficar toda vez fazendo a mesma coisa, ele não vai fazer muita diferença na empresa que o contratou. Então, ele precisa de levar novidades e novidades que realmente funcionem para que aquela empresa tenha melhoria, principalmente de rentabilidade, que no fim de tudo, o dono da empresa que contrata o consultor, seja um hospital, seja um restaurante, lanchonete, clínica, indústria de alimentos, indústria de suplementos, seja o que for, no final ele quer que a empresa tenha mais lucro. Então, a mensagem final que eu deixo para quem quer trabalhar com consultoria, primeiro, é preciso muito estudo. Eu leio sobre diversos assuntos, não só sobre nutrição, porque é muito comum a gente pensar assim, eu gosto de nutrição, então vou ser um ótimo consultor de nutrição. Mas a gente acaba tendo que entender um pouquinho de administração, de contabilidade, de leis, de tecnologia, de comportamento das pessoas, nas redes sociais, tudo, tá? Porque acaba que na consultoria a gente lida com pessoas, tá? E entender o que essas pessoas pensam e precisam acaba sendo fundamental para o sucesso do nosso trabalho. Então, a primeira dica que eu dou é que vocês estudem bastante e leiam sobre assuntos muito variados. A TV, internet, revistas, são todas fontes de informações extremamente importantes, ao invés de ficar só com a ideia da graduação. Segunda dica, façam estágios. Os estágios são justamente o ponto inicial para vocês ampliarem a rede de relacionamento de vocês. Eu tenho hoje grandes clientes, grandes colegas, dos quais eu fui estagiária. Então, a partir da faculdade, eu já comecei a traçar uma rede de relacionamentos que foi extremamente positiva para mim. Da mesma forma, eu tenho a minha funcionária que trabalha aqui direto na empresa comigo, na produção dos softwares que nós fazemos, ela foi minha estagiária também. Então, você começar já de dentro da faculdade, tendo dando essa credibilidade, sendo uma pessoa de credibilidade, de seriedade e criando essa rede de relacionamentos nos estágios, em todas as atividades que vocês fizerem, já vai ser extremamente positivo. E buscar conversar sempre com pessoas que estão já desenvolvendo trabalhos semelhantes ao que vocês querem. Então, assim, conhecer novos locais de trabalho, conversar com pessoas, não ter medo, ir atrás, conhecer, meter a cara mesmo, porque aí você pode formar a sua ideia, ter ideias diferentes das que estão por aí, identificar oportunidades, como é o meu caso, porque eu trabalho numa área de consultoria extremamente específica. Eu faço consultoria para os outros nutricionistas, que é algo extremamente diferente de todas as outras consultoras que eu conheço. A nossa empresa faz esse trabalho, sendo que a maioria dos outros nutricionistas presta trabalho especificamente na área de nutrição. E a gente se propôs a trabalhar para os outros nutricionistas justamente pela questão de observação. Nós percebemos, durante o nosso trabalho como nutricionistas, que eu atendi durante 7 anos, que faltavam algumas questões, gente para fazer serviço para mim. E eu comecei a fazer esses serviços e hoje eu trabalho exclusivamente com isso. Então, observar, fazer estágios, conhecer pessoas, ler bastante, tudo isso acaba dando uma bagagem para que aí sim o consultor consiga realizar um trabalho que faça diferença por onde ele passar. Obrigada, Vitória. Então tá, um beijão.